Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Valid. Até hoje eu não lembro direito se fala Valid. Eu vejo os Investor Day, mas depois eu esqueço, enfim. A Valid, tá? Vamos falar aí no portuguesão mais popular, tá certo? Valid é uma empresa de. Putz, difícil de escrever ela, né? Ó, que documentos físicos e digitais, cartões bancários e chips de telefonia celular. Ela faz muita coisa diferente. Mas é isso, né? Acho que explicando o histórico dela fica mais fácil de entender. Ela ali de lá atrás trabalhava com principalmente mecanismos de segurança, em cheque, né? Cheque aquele que a gente assinava, talão de cheque, tal para pagar e tal. Né? Eram umas coisas assim. E tipo, o mundo mudou, né? Se atualizou com os novos meios de pagamento, documentos digitais. Então esse foi o primeiro tombo que a Valide tomou, porque ela foi muito lenta na hora de nessa evolução ali, principalmente desses meios de pagamento e tudo mais que ela não acompanhou. Então ela teve um períodozinho ali com um resultado um pouquinho mais fraco, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Enfim, agora não vou lembrar quando isso aí foi exatamente, tá? Mas foi alguma coisa ali nos anos 2000, antes de 2010, eu diria. Que, enfim, ela era promissora uma época e depois acabou não indo. Tipo, alguma coisa por aqui, tá? Vamos ver aqui a evolução da cotação. 10 anos. Ela caiu bastante, mas aqui já foi tipo o segundo tombo. Acho que foi mais ou menos por aqui, tá? Uma coisa assim. E depois, nesse período aqui, ela ali até que se reinventou e tal. Hoje os segmentos dela são interessantes. Eu penso aqui o release, vamos voltar. Então, depois desse tombaço ali, ó, de 50% da cotação, em relação, né, ao preço de hoje, que já voltou a subir, ainda é um tombo grande, ela se estabeleceu nesses três verticais aqui, que parece que não tem muito a ver uma coisa com a outra, né? Mas tem um quê ali de segurança no meio, né? Porque ela trabalha com documentos, tá? Que tem tudo a ver, mecanismos de segurança, tanto os físicos quanto digitais. Então, aquela tipo cédula lá, papel. Cédula de moeda não, né? Mas tipo, aquele papel moeda para fazer documento, aí chip, né? Eletrônico para validar, essas coisas, né? Cartão bancário, que aí tem tudo a ver também, e os chips de telefonia celular. Então tem ali um meio que conversa entre esses três. E qual que é o grande lance da Valid? Ela deu uma boa melhorada agora mais recente. Aí eu tô falando desse período aqui, tá? Que, pô, a empresa deu uma reestruturada, fez ali um follow-onzinho, né? Levantou uma graninha, cadê, ó? Levantou uma graninha aqui em 2021, já ajudou. Mas deu uma recuperada boa nos números, tanto que a gente tem acompanhado. Fazia anos que eu não falava da Valid. Aí eu comecei a fazer alguns vídeos, vocês vão achar aqui no canal. Não só essa live, mas que tem mais vídeo da Valid, tá? Um número legal até ali de lucro. Ok? Porém, antes de a gente passar para os números, deixa eu dar mais um insight aqui para a gente entender o que está acontecendo. Nesses três áreas que ela atua, documentos, cartões, tá? Meio de pagamento, cartão, tal, e chip, ela está enfrentando dificuldades no momento, tá? Não está um momento muito favorável. Na parte de documento, é a que está indo mais normal, tá? Porque, em geral, né, esses emissores de documentos e tal, a gente está passando por uma transição para documentos digitais, mas ela já está bem, né, posicionada, surgindo nesses digitais, com outros mecanismos de segurança e tudo mais. Então aqui é onde está mudando menos, assim, ela já está bem encaminhada. Na parte de cartões, especialmente na Argentina, eles ano passado falaram: ó, a gente tá ganhando muito dinheiro na Argentina, mas é um negócio meio extraordinário, dada a situação econômica lá do país, e agora tá meio que voltando ao normal, então tá passando aí por uma certa dificuldade. E na parte de chip de telefonia, na pandemia teve uma disrupção. Eu não lembro exatamente qual que foi o problema, acho que começou a faltar chip. E aí eles tinham produto, eles conseguiram vender bem mais caro, porque o mercado estava, né, desregulado e tal, e agora está normalizando também. Então, nas três linhas, eles tendem a ter resultados mais fracos, e a gente já vai ver que esse trimestre foi um resultado meio fraco. Tá? Embora o lucro líquido a gente veja aqui que, pô, parece que vem um lucro fantástico, né? Subiu, e se olhar o trimestral é bem forte, mas é porque teve uma venda, né, um não recorrente importante. Parece que o lucro veio muito forte, né? EBITDA forte, mas foi um não recorrente da venda, uma participação de uma empresa que a gente já olha lá. O resultado tirando isso aqui foi fraco, tá? Então, o momento atual dela é um pouco mais fraco,
Só que pensando aí mais para frente, né, tirando os olhos aí do próximo, né, até o final do ano, né, o próximo resultado até o final do ano, olhando já anos na frente, é interessante que essas 3 linhas têm desafios, estão passando por mudanças e a Valid pode estar bem posicionada nessas linhas. Né, documento não precisa nem falar, né, que hoje agora a tendência é ter esses documentos digitais, outros tipos de expertise de materiais que ela já oferece, enfim, pode aí assumir uma posição legal, né? Meios de pagamento, cartões, né? Também, não precisa nem falar. E telefonia celular, os chips a gente tem agora, né? A possibilidade de evoluir lá para aqueles eSIM lá, aqueles cartão SIM eletrônico e tudo mais, que tem uma área onde a Valid pode atuar, né? Hoje é mais no chip físico mesmo, mas nessa transição eventual, esse está mais longe de acontecer um pouco, transição aí para esses, né, cartões, né, virtuais, ela também teria uma área. Então é interessante isso, porque embora no presente essas mudanças tragam desafios para ela, no futuro pode ser justamente a mudança que vai levar ela a se estabelecer num patamar mais forte, tá? Então, eu acho interessante de acompanhar a Valid, você gostando, não gostando dela, né? Pensando em investir, assim, né? De uma maneira mais direta ou não, né? Tirando aquele não recorrente, né? De uns 100 milhões, eu acho. Tá ali com uns 200 milhões de lucro, uns 500 de EBITDA, tá um resultado bom, né? A empresa vale 1 bi, é ok, assim, né? É um, uma estratégia de investimento parece interessante, certo? Então, agora sim, vamos passar aqui para os números da Valid, ou Valid, tá? Peço desculpas, eu nunca lembro a pronúncia certa da empresa, ok? O lucro, como eu falei, ele está inflado por uma venda, por um resultado não recorrente. E embora a empresa apresentou aqui, né, ela podia ser mais clara, né, informar, né, lucro de tanto devido ao não recorrente, com o lucro ajustado de X, ela poderia ter feito isso, não fez, embora não tenha feito nada de errado, né, a gente está cobrando um a mais aqui da empresa, tá? Então, em termos de receita, né, teve uma leve queda, como eu disse, os 3 segmentos estão com dificuldades, né, estão passando por desafios, então o resultado dela ajustado foi fraco, né, então o mobile, que é os chips, tá meio que voltando ao normal, né, de um momento ali disruptado pela pandemia. Os meios de pagamento também parece que tá voltando ao normal lá, os cartões, quase uma questão na Argentina, que eu nunca entendi o que era e continuo sem saber. E a parte de documentos, essa é a mais de boa, assim, tá mais sólido, assim, tá? Enfim, o lucro a gente já expliquei. Eles explicam, tá? Não me entendam mal. Não é que eles estejam escondendo esse não recorrente. O resultado foi influenciado positivamente pela venda parcial de participação numa empresa lá, IoT Cubic Telecom, tá? Enfim, a empresa está com caixa líquido, isso é bem legal. Por mais que ela fez um follow-on, né? Eu mostrei ali recentemente, 2021, então, claro, né, isso ajudou a reduzir o endividamento, é digno de nota, né? Claro, aqui dá um pouquinho de dívida, depende da forma e, né, como você, né, faz essa aferição do endividamento, né, depende do que você considera aqui ou não, mas ela virtualmente está com zero dívida e aqui pelas contas deles está com caixa de 70 milhões. Né? Isso é legal, porque a Valid lá atrás, nesses anos problemáticos, ela chegou a ter anos, né, de endividamento muito alto, aí, mais de 1 bi de dívida, né, que até botava em risco ali, aqui, mais de 1 bi de dívida, botava até em risco a empresa. E hoje ela é neutra, né, zero dívida, que é bem interessante, tá? Que mais que tem? Aí o que os caras estão fazendo? Estão ciclando a dívida que tem, né, para obter taxas melhores, prazos maiores, reduzindo o custo da dívida. Só que é uma coisa que o pessoal tem dúvida geralmente, né? Mas, pô, a empresa tem caixa líquido positivo e continua com dívida. Essa aí faz parte, né, da gestão financeira da empresa. Você vai rolando umas dívidas aqui, levanta a grana lá, paga uma dívida cara para levantar capital de custo mais baixo lá na frente. Você vai fazendo essa gestão, né, e diminuindo os impactos financeiros da empresa, tá? Assim que funciona. Você pode ter uma empresa que tem zero, zero, zero dívida, mas não é o normal. Normalmente as empresas têm um pouco de dívida, um pouco de caixa, tá? Que vão fazendo esse jogo ali, né, administrando o capital, tá? Enfim, tem dividendinho. Vamos ver aqui os dividendos. Como é que tá? Depois dessa melhora da empresa nos últimos anos, né, deu uma aumentada no pagamento de dividendos, mas ainda bem de boa, né? Frente à geração de caixa da empresa, o foco
tá de fato na operacional, tá certo? Então, tá aqui a Valid comentando os resultados. Então, eles estão falando, né, de desafios, sustentou o resultado, mas teve uma conquista do caixa líquido, política de remuneração, agora sem dívida, né? Enfim, pode ser que aumente essa remuneração, pode ser que a empresa volte a fazer aquisições, né? Vamos ver. Tá? Estratégia de negócios, reforçando os times, né? A parte financeira, como eu comentei, veio fraco, a gente já vai ver o resultado ajustado bem fraco, mas tá bom também, né? A empresa melhorou muito nos últimos anos, né? E tá passando por dificuldades no momento, tá? Então, o que eles estão fazendo agora, aquilo que eu falei, né? Trabalhando com os credores para alongar essa dívida, reduzir o custo, né? Fazendo essa gestão financeira. Que mais? Rodadas de investimento, volume e liquidez, dá uma olhada na liquidez da empresa. Bom, tem uns 20 mil acionistas pessoas físicas, beleza? 15 a 20. Não é das empresas mais conhecidas no mercado. E ali girando 5, 7 milhões, né? É uma liquidez no geral, ela é baixa como um todo, né? Investidor pessoa física, ok, mas né, aquilo que eu falo, nem sempre, né, o problema de liquidez não é só ter uma ordem ali suficiente para você comprar ou vender, né? Mas tipo, empresas com liquidez menor acaba que tem menos essa estabilização de preços pelo mercado, né? Não tem uma grande liquidez. Você vê até que eles destacaram no release, né, uma melhoria aqui nesse ponto. Enfim, sobre os negócios. Então vamos lá. Valid ID, né, parte de documentos, mais ou menos flat, né, com o volume, tá entrando na nova carteira de identidade. Então esse é o segmento dela que eu acho que está mais estabilizado, assim. Tem esses desafios dos documentos digitais, mas ela já está bem posicionada. Então ela perde de um lado nos documentos em papel tradicionais, ganha nos novos digitais que estão entrando, né? Então, ó, cresceu 12% de receita, EBITDA subiu 6%, margem de 30%, está ok, né? Na Valid Pay dos cartões lá, aqui tem um lance na Argentina. Eu nunca entendi direito qual era o ponto. Mas eles falavam, ó, estão ganhando dinheiro na Argentina, mas não é para sempre, tá? Então eles aproveitaram alguma coisa lá que eu também não sei o que é. Então, a tendência isso aqui é voltando ao normal, né? Então teve uma leve queda, desvalorização, menos turbulento, enfim, né? Nada demais. E na parte mobile, que foi o grande resultado negativo, né? Foi o pior resultado de todos, por conta daquela dinâmica que eu comentei dos chips, tá? Chip SIM card, né? De telefone. Que depois da pandemia os caras ganharam muito dinheiro, porque teve uma disrupção, e agora tá normalizando esse fornecimento, né? Então tá caindo bastante o volume, tá? Então aqui a empresa perdeu bastante resultado. E aí os preços estão voltando ao normal também, né? Então o resultado aqui está dando uma arrefecida. E isso ajudou muito ela a ter essa melhora aqui desses últimos 2 anos, tá? Então, enfim, tem que ser justo, né? Tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Diminuir aqui, tem muita informação, né? Enfim, então, a empresa fez um turnaround espetacular. Sim, ela melhorou muito, mas teve efeitos extra-companhia que somaram, que contribuíram aqui, tá? Inovação, sustentável, mas é legal, tem que ser reconhecidos os créditos dessa gestão nova, que fez um bom trabalho, mas tirando os ajustes aqui, um resultado fraco, tá? O resultado aqui no período, né, ajustado para aquisição seria uma queda de 20% ali no EBIT, né? Se refletiria também no lucro líquido, né, numa queda nesse nível. Então, enfim, tem que considerar isso na análise da Valid no momento, que o momento não está tão favorável para ela, né? Então, receita caiu um pouquinho, o resultado bruto piorou, ou seja, perdeu margem bruta, né? Tão legal. Aqui, né, que tem entra o não recorrente da venda, na faixa dos 100 milhões ali, depois tem contra, né, tem no imposto ali, tem uma compensação desse valor, mas mais ou menos isso aqui, por isso que veio extraordinariamente bom, por esse não recorrente aqui, né? A margem operacional teria piorado mais ainda, né? Porque apesar deles terem controlado bem as despesas, caído até, mas caiu menos do que o lucro bruto, então ia perder mais margem operacional aqui, né? O resultado financeiro está mais ou menos em linha, né? A empresa mais ou menos, basicamente não tem dívida,
uns 20 milhões aqui para 30 aqui, né? Não muda muita coisa. Né? Então, o ponto é esse: o resultado ajustado teria caído 20% no EBITDA e mais que isso no lucro líquido, com perda de margem assim, relevante. Tá? Então, o resultado da Valid não pareceu bom, mas ajustado não foi bom. Claro, né? Olhando o contexto em geral, nada demais também. Né? Nada que comprometa a empresa, algo que eles já estavam até esperando. Então, aqui os custos, eles, como eu comentei, né, OPEX, custo, eles reduziram ano contra ano, que é muito bom, tá? É que caiu menos que o lucro bruto, mas reduziu, bem interessante. Claro, né, tem uma parte desse custo aí que cai simplesmente porque eles vendem menos, né, faz parte. Mas foi um bom resultado. O EBITDA aqui, ó, ajustadinho, caído. Eu acho que eu fui muito rigoroso com a Valid, falar que eles podiam dar mais detalhes dos resultados, porque eles estão fazendo análise em cima do resultado real mesmo da empresa, né? Então, ok, tá? Desculpa aí. Tá consolidado, fluxo de caixa, né? É irregular, isso aqui não é um problema, porque fluxo de caixa você olha em grandes períodos, né? Num trimestre no outro pode dar algum descasamento, sem problema nenhum. O lucro líquido, isso aqui tá meio inflado, né? Mas eles estão, né, dizendo que veio né, dessa venda aqui e tal. Enfim, então teve um monte de coisinha, ainda teve uns impairment pro outro lado, né? O lucro aqui, ó, sem os efeitos, o lucro teria sido de 34 milhões. Fraco, né? Porque a Valid estava lucrando uns 50, mais ou menos, por trimestre, se eu não estou enganado. Tá? Ó, 50, 60, aí veio um 30 e ia vir mais um de 30. Então, o resultado, tirando todos esses eventos, teria sido mais fraco. Assim, esperado dado né, a realidade da empresa hoje, tá? Mas também nenhum desastre, nada disso. Tem o resultado financeiro, então aqui tem essas evoluções todas. Aqui tá sem os ajustes, né? Mas eles comentaram lá o ajustado. Você vê, tem lugares que eles deixam bem bonitinho o lucro que seria ajustado, outros nem tanto, né? Não faz diferença nenhuma ver isso aqui. Né? Porque, enfim, tem esse lançamento gigante, né? Mas aqui dá para ter uma noção de quanto teria sido o lucro sem esse lançamento grande aqui, né? Agora, mais detalhes sobre as unidades de negócio, sem muito comentar, né? Então, meio fraquinho aqui, nada demais, na verdade, na Valid ID. Perdeu um pouquinho de margem e tal, mas o EBITDA até cresceu, tá bom? Aí você vê que ela tá meio estabilizada aí nesses últimos períodos, ok? O EBITDA varia um pouquinho. Na Pay, eles tiveram, né, um resultado muito forte no ano passado, crescendo, mas eles já tinham avisado que era um troço meio, né, que não era para contar com isso no futuro, tal, que eles estavam aproveitando uma oportunidade lá na Argentina, enfim. Então por isso que está indo ao normal, e esse é o grande ponto negativo, né? A parte de chips lá que está vivendo a ressaca desse momento bem positivo que foi nos últimos anos, tá? Fluxo de caixa a gente viu que foi fraco no trimestre, mas isso quer dizer muita coisa. Tá? Tirando, né, a alienação dos ativos, claro. Mas se não teria sido 0 a 0. Endividamento tá zero, claro, né? Ajudado pela venda de ativos, beleza. Mas dívida zero. Isso é bem legal. Tá? Então tem aqui o endividamento da empresa, né? Lembrando que ela tem mais caixa que dívida, por isso dívida zero, dívida líquida. E a gente já viu que eles estão fazendo uma gestão para melhorar esse custo de dívida e tudo mais. Tem aqui o perfil da dívida sem arrendamento. Acho que a diferença está nos arrendamentos, né? Vamos ver se é isso. Deixa eu mudar aqui para o Morningstar, olhar o template de endividamento para olhar ali principalmente. Eles não lançam separado, né? E é problema lá da Morningstar, não nossa. Mas enfim, né? Provavelmente essa diferença está dando um pouquinho de dívida aqui, deve ser de arrendamento, já que eles não estão considerando aqui. Né? Beleza. Então, os debêntures que eles estão emitindo, melhorando o custo da dívida, aqui os proventos, desempenho das ações, é isso, pessoal. Então, assim, né, pontos para falar sobre a Valid. Primeiro, importância de você ler o resultado e entender o que está acontecendo, tá? Não veio um resultado bom, um resultado fraco ali, uns 20% operacional negativo, né, no lucro líquido
provavelmente teria caído mais, né? De 50 para 30, né? Mais que esses 20% de queda, perda de margem, porque as linhas de negócio, todas elas têm os seus desafios que eles estão enfrentando no momento. Mas olhando lá na frente, eu continuo gostando da Valid, acho que a gestão fez um trabalho legal, agora a empresa está sem dívida, está bem posicionada, né, para eventualmente, né, ocupar um papel importante nessa transição de tecnologia em todas essas linhas, mas tem que acompanhar, né? Pode ser que ela não entre também nessa evolução e os números continuem perdendo. Então, acho que é uma empresa para acompanhar, para ter bastante atenção nesse momento, para ver se eles vão conseguir, né, passar por essa transição bem. E isso demora, não é um tri, não é dois, isso a gente vai ter que ir olhando ao longo do tempo, vendo as reuniões da empresa, né, os eventos para os analistas, né, para ir pegando as informações, porque não é uma coisa que você vai ver ali num trimestre melhorando ou piorando o resultado. Beleza, pessoal? Esse foi um vídeo da Valid, uma empresa boa para estudar, tá? Quem quer aprender, quem quer evoluir como investidor, aí uma boa empresa para você ir acompanhando e entendendo todos esses pontos que eu destaquei. Beleza, pessoal? Então, por hoje era isso aí. Grande abraço para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!